Olá, queridos! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, nós iremos reforçar um pouco mais as figuras de linguagem, fazendo uma correção da atividade que foi passada, certo? Tirar algumas dúvidas dos que se questionaram como diferenciar uma figura de linguagem da outra. Então, na atividade, foi pedido que vocês identificassem a figura de linguagem que predominava em cada frase. E para facilitar, já deixei em destaque os elementos que remetem àquela figura de linguagem. Então, foram frases simples e bem objetivas, já para não dificultar esse primeiro encontro, esse primeiro contato de vocês com as figuras de linguagem. Então, só para lembrar que as figuras de linguagem estão diretamente ligadas com a linguagem conotativa, a linguagem figurada, a linguagem literária, certo? Então, vamos à correção. Temos na primeira frase: naquela hora, todos ouviram o tic-tac do relógio. Então, encontra-se sublinhado tic-tac. Temos aí uma imitação de um som. Temos a onomatopeia. B. E quem sabe sonhavas o meu sonho por fim. Em destaque, sonhavas e sonho. Então, termos semelhantes para designar uma mesma ação. Temos o pleonasmo. C. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu estou comparando implicitamente pavão com arco-íris. Então, uma comparação implícita, uma metáfora. D. As ondas lambem minhas pernas. Sublinhado, ondas lambem. Temos a personificação. Eu dei a característica de um ser animado, de um ser vivo, lambem, a um ser inanimado, a um ser não vivo, ondas. Então, a personificação ou prosopopeia. Devolva o Picasso que você me tomou. Picasso está sublinhado. Então, sabemos que Picasso é um pintor. Eu não estou me referindo, dizendo devolva o pintor, e sim a obra do pintor. Então, houve aí a substituição do autor pela obra. Temos a metonímia. F. Vi, claramente visto, o lume vivo. Novamente um pleonasmo. Vi e visto, termos semelhantes para uma mesma ação. G. O poema é como um gole de água bebido no escuro. É como eu comparei o poema com um gole de água. Só que essa comparação não foi implícita, foi explícita. Aí sim é uma comparação e não uma metáfora. H. Os jardins têm vida e morte. Vida e morte. Ideias não. Palavras opostas. Palavras contrárias. A antítese. Então, sempre que eu tiver alto, baixo, feliz, triste, vida, morte. Então, palavras opostas. A antítese. E o Boca do Inferno pode ser considerado o primeiro poeta brasileiro. O Boca do Inferno se refere ao poeta Gregório de Matos, poeta do Barroco brasileiro, e ele recebeu esse apelido, esse nome, a forma como é conhecido, devido às críticas que fazia em suas obras, em seus poemas satíricos. Então, ele é conhecido como Boca do Inferno. Temos aí a qualidade, o atributo do ser e não o ser. Temos a perífrase. Então, se eu também falo o rei da selva, me refiro ao leão. Então, também uma perífrase. J. Cada palavra tem 1000 faces secretas. Então, palavras têm 1000 faces. Eu tenho nessa frase duas figuras de linguagem possíveis. Tenho a personificação, quando eu digo que a palavra tem face. Então, novamente, um ser inanimado, palavra, com característica de um ser animado, faces. E tenho uma hipérbole, um exagero, quando eu digo que tem 1000 faces. Então, um exagero além do normal, uma hipérbole.
K. E agora ele descansa eternamente. Descansa eternamente remete à morte, ao falecimento. Então tentou-se suavizar, diminuir a expressão mais pesada, mais forte. Então, sempre que eu tento suavizar uma expressão ou uma ação, eu tenho o eufemismo. L. Quanto mais vivemos, mais nos aproximamos da morte. Agora nós temos ideias opostas. Vivemos e morte. Não mais palavras. Se fosse vida e morte, seria antítese. Mas aqui nós temos ideias opostas. Vivemos e morte. Então, ideias opostas, paradoxo. M. Conheci a cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa se refere ao Rio de Janeiro. Então, o atributo, a qualidade, ganhou destaque e não o nome do próprio ser, do próprio elemento. Então, temos uma perífrase. N. Chega de blá blá blá. Blá blá blá, uma imitação de som, uma onomatopeia. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. Então, temos aí uma comparação explícita, termo comparativo explícito aí, como. Então, sempre que eu ver como, tal qual, tanto quanto, temos então uma comparação explícita. Se não apresentou, é uma metáfora, uma comparação implícita. E a última, estou morrendo de sede. Tem aí um exagero na ação, uma hipérbole, ok? Então, espero que tenha esclarecido um pouco, tirado algumas dúvidas das figuras de linguagem, certo? E já aproveito para deixar uma nova atividade, onde vocês irão identificar as figuras de linguagem que predominam nesses 3 trechos aí. Temos essas orações para vocês identificarem qual a figura de linguagem predominante, porém, serão as figuras de linguagem que ainda não tive a oportunidade de explicar e que a gente vai ver agora. Vamos lá? Então, para vocês responderem essa atividade, vocês precisam entender o que é catacrese, anáfora e gradação. Então, para a atividade, temos aí uma frase para cada uma que vocês irão identificar e me mostrar a resposta, ok? Então, vamos lá. Catacrese ocorre quando, na falta de um termo específico para designar um conceito, utiliza-se outro por empréstimo a partir de alguma semelhança de sentido. Então, quando um ser, um objeto, um elemento, ele não tem uma denominação, um termo específico para ele, é o uso de um outro ser, pela semelhança que possuem. Então, exemplo, a asa da xícara quebrou. Asa é de ave, porém não há um termo para essa parte da xícara. Então, eu também uso asa. Então, temos a asa da ave e a asa da xícara. Quando também eu digo o pé da cadeira quebrou, também tenho aí o pé de ser humano, e aí eu não tenho um termo específico para designar pé ou perna da cadeira, e aí eu também utilizo. Ou quando eu falo, acendi a boca do fogão, também, boca do fogão, a boca do ser humano também. Não há um termo específico para essa parte do fogão. Então, sempre que eu determinar que eu utilizar um termo de um outro ser para um ser diferente, porque esse ser não tem, esse elemento não tem uma palavra específica para ele, eu tenho uma catacrese. Anáfora ocorre por meio da repetição de termos no começo das frases ou dos versos. É um recurso estilístico muito utilizado pelos escritores na construção dos versos com o intuito de intensificar uma expressão. Então, é uma repetição, seja de uma palavra ou de uma expressão, ao longo das frases, ao longo dos versos, certo? Então, temos o exemplo aí do poema de Manuel Bandeira. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Então, observe que sempre se repete: era uma estrela, era uma estrela, era uma estrela. Então, esse termo aí
que está se repetindo é a anáfora. Gradação. Propõe uma sequência de palavras ou expressões que intensifiquem uma mesma ideia ou elemento a fim de destacar este componente dos demais, demonstrando uma espécie de crescimento de evolução. Então, como o próprio nome da figura de linguagem já diz, gradação é o falar de algo gradativamente, aos poucos. Então, observe, aqui, além, mais longe por onde eu movo o passo. Então, observe que vai aos poucos se distanciando, aqui, além, mais longe. Então, sempre que eu falar de algo gradativamente, é a figura de linguagem gradação, certo? Então, ficou aí as 3 últimas figuras de linguagem para vocês responderem a questão, certo? Se estiverem em dúvida, podem falar, podem perguntar, certo? E vamos continuar nossos estudos firmes e fortes e bons estudos para vocês, meus queridos.